como fazer para se tornar cidadão do reino de Deus. E esse é o tema de hoje do nosso seminário, né? Relembrando os mandamentos do reino. Hoje o subtema: os requisitos da cidadania. Aqui fala de cidadania, que nós seremos concidadãos. Não está dizendo aí, Paulo? Vocês vão ser concidadãos da família de Deus, sim ou não, gente? Mas eu quero saber como é que faz isso. Como é que eu me torno cidadão do reino? Não só membro da igreja. Para ser membro da igreja, tem critérios? Tem. Você aceita Jesus, você passa pelo curso de batismo, passa pelo batismo nas águas, imediatamente se torna membro da igreja. Mas isso não salva ninguém. Eu tenho ensinado que isso é uma parte que tem que ser feita, tem que ser atendida, tem que ser obedecida, mas não é todo. Não é o todo, não é suficiente. É uma parte, não é o todo. Não é suficiente. Tá claro? Amém, irmãos? O que eu faço para ser cidadão do reino, pastor? Eu quero ser salvo. Você quer ser salvo? Você está aqui para isso? Para aprender o caminho da salvação? É isso que você quer? Glória a Deus. Então vamos lá. Pessoal em casa, coloca aí para mim também aí no chat. Você quer ser salvo? Você quer alcançar a salvação? Escreve aí para mim. Vamos lá. Vamos adiantar que agora fica mais fácil, já está na mão de vocês, né? João, capítulo de número 3, para o pessoal estar em casa. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: Perdão, esqueci de anotar aqui. Versículo 3, versículo 5 e versículo 6. Jesus respondendo, João 5:3. Jesus respondendo disse, ele falando com Nicodemos, né? Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode, simplesmente não pode. Para você alcançar salvação, para você ver o reino de Deus, é necessário nascer outra vez, nascer de novo. Isso ficou confuso na mente de Nicodemos, porque ele já era idoso, ele era um homem famoso, afamado, mas idoso. E ele não entende, ele fala: mas como é que pode? Eu sou velho. Isso foi confuso para ele. Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus responde dizendo no verso 5, Jesus respondeu: na verdade digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar. Não entra. Para entrar tem que nascer da água e do Espírito. Isso é uma simbologia. Nascer da água, né, significa passar pelo batismo. Mas o batismo não salva. O batismo é simbólico. Mas a minha prática após o batismo, isso sim. Amém? Você está me entendendo, sim ou não? Ele diz aqui, nascer da água e nascer do Espírito, pastor. Evidentemente, quando eu faço uma aliança com Deus e abro espaço para que o Espírito Santo venha fazer morada na minha vida, a Bíblia Sagrada nos ensina que ele produz uma coisa chamada o fruto do Espírito. E a Bíblia Sagrada diz que contra estas coisas não há lei. Quando eu produzo o fruto do Espírito, a lei do pecado perde força, ela não tem como me acusar. Amém? Nascer da água, nascer do Espírito, uma nova criatura. Entende porque eu luto tanto e falo tanto da mudança, da transformação? Entende porque eu digo tanto que se você continua pensando como pensava antes, vai continuar a agir como agia antes, e no final das contas você não vai ter salvação? É o comparativo que nós fazemos da pessoa que nadou e morreu na praia. Não é o que eu quero, e imagino que não é o que você quer. Imagino que você está aqui para aprender o caminho do céu e quero mesmo, pastor, ter salvação. Eu quero ter a eternidade com Deus.
com todas as delícias, com todas as bênçãos, com todo o galardão que Ele prometeu, mas principalmente eu quero ter aliança com Ele e eternamente estar ao lado dEle. Amém? Se isso acabasse aí, já seria o bastante, já seria maravilhoso, mas Ele ainda nos prometeu, aqueles que nós amamos, que também aceitarem Jesus, que também tiverem aliança com Deus, nunca mais nos apartaremos. Amém, queridos? Você está me entendendo, sim ou não? Versículo 6: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Enquanto você não tiver uma mudança espiritual, a vida cristã será apenas uma religião para você. Nada mais do que isso. Nada mais. E eu poderia ficar quieto e não falar sobre isso, e dizer: venham para a igreja, fica do jeito que você quiser, fica da maneira que você achar melhor. Tudo bem, importante é que você esteja na igreja, importante é que você participe aqui conosco. Muitos fazem isso, mas eu tenho uma responsabilidade espiritual em te dizer a verdade. Você pode passar anos e anos e anos na igreja e ainda assim não ser salvo, porque não houve mudança. E eu não estou dizendo que não adianta vir para a igreja, eu estou dizendo que não adianta não mudar, não adianta permanecer como está. Tem que haver uma mudança. Deu para entender isso? Deu para entender? Vamos aqui então falar um pouco sobre o batismo nas águas e a morte do velho homem. Em Romanos, capítulo 6, a partir do primeiro verso, diz assim, Paulo também falando: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque ele havia dito, Paulo havia dito, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas agora ele complementa, para que ninguém entenda mal. A gente não vai viver pecando para ter mais graça, não é assim que funciona. A gente tem que se separar do pecado. Ele fala no versículo 2: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se nós estamos mortos por pecado, como é que vai viver no pecado, irmão? Aliança com o pecado. Isso não tem absolutamente nenhuma lógica. Imagine a pessoa que é casada. Imagina que a pessoa amada venha a falecer. Pela lei, nossa lei natural. Como é que é o estado civil dessa pessoa que ficou viva? Como é que chama? Hein, gente? Viúva, viúvo. É o mesmo que dizer ex-casado. Solteiro. Diz viúvo, mas na prática é solteiro. Porque não dá para manter aliança com morto. Não dá para dizer sou casado com morto, não. Você é viúvo, não é mais casado. Com o pecado deveria ser a mesma coisa. Sabe, você dizer não, eu mesmo não tenho mais aliança nenhuma com isso. Acabou. Mas não. A pessoa continua nutrindo essa aliança com o pecado. E Paulo diz assim, olha, versículo 3: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Você entendeu isso? Batizados na sua morte. Porque o batismo representa isso, um sepultamento. Quando alguém desce as águas aqui na nossa igreja, nós acreditamos no batismo por imersão. Algumas fazem por aspersão, jogar água. Nós não acreditamos assim. Acreditamos no batismo por imersão. A pessoa, ela é mergulhada na água. E quando a água cobre, é uma representação de sepultamento do seu velho eu. Amém? Pense por um momento. Será que o seu velho eu morreu? Ou ele passeou e depois voltou? Será que a sua velha criatura algum dia foi sepultada? Ou ela nunca deixou de conviver com você? Paulo está dizendo, você não sabe disso não?
O nosso batismo representa que a nossa velha criatura morreu, a exemplo de Cristo. Você está me entendendo? Sim ou não? Continuando aqui. Verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vida nova. Vida nova. Meu irmão, como é que pode? Como é que alguém diz eu sou cristão? Como é que alguém diz eu creio em Deus, eu sirvo a Jesus, mas saindo da igreja continua com as mesmas práticas ou até piores do que aqueles que nunca conheceram Jesus? Mas, meus irmãos, é isso que acontece com muitos. Lembra que eu falei que hoje talvez impactasse um pouco, talvez você não gostasse um pouco? Pois é. Existem comidas que não são tão saborosas, mas são necessárias. Hoje é um dia desses. Tudo bem? Posso continuar? Verso de número 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Plantados. Você lembra que Jesus falou sobre isso? Um grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. É a germinação, é a transformação da semente, é a metamorfose da semente. Isso é necessário. Enquanto você não morrer para o mundo, você não consegue prosperar. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de aliança com Deus, progredir, prosperar, uma vida com Deus. Altos e baixos, muito mais baixo do que alto. Por quê, pastor? Na aliança com Deus, porque você nunca largou o mundo. Você gosta das coisas de Deus, mas não larga o mundo. Quer manter uma mão lá e uma mão cá, um pé lá e um pé cá, e isso não consegue ser feito. Por isso que tem gente que se sente dividida. Por isso que tem gente que se sente angustiada, agoniada. Por quê? Porque não tomou uma decisão correta, uma decisão concreta. Você está me entendendo, sim ou não? Vamos lá. Verso 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho, aqui está falando de uma pessoa idosa? Não, está falando de quê? Da minha velha criatura, meu antigo eu, antes de Jesus. Esse é o homem velho. Nosso homem velho foi com ele crucificado. Olha isso é forte. O nosso homem velho, o nosso ser antigo, a nossa antiga pessoa, o nosso antigo eu, foi com ele crucificado. Qual o propósito? Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Só dá, irmãos, para não servir o pecado quando você permite que a sua velha criatura fique crucificada e morra. Enquanto ela estiver viva, determinando o curso da sua vida, você não muda. Por isso que tem homens que nunca largam a pornografia, a prostituição. Homens e mulheres, não é só homem que olha pornografia, não. Nunca largam, nunca consegue obedecer, nunca consegue mudar. Por isso que tem mulheres que da mesma forma, sabe, é uma atração contínua e constante pelo pecado. Por quê, pastor? Porque o velho homem nunca morreu. Você nutre ele, sabe? Isso é muito sério, irmãos. Para que não sirvamos mais ao pecado. Servir, ser escravo.
escravo do pecado. Tem gente que é escravo do pecado. O pecado é que determina, não a pessoa. Ela não consegue dizer não. Ela não consegue dizer basta. Ela não consegue dizer chega. Eu quero é Deus. Eu não quero isso. Eu quero é Deus na minha vida. Não consegue, porque o pecado é que manda. Você compreende o que eu estou dizendo?